Olá você telespectadora, olá você telespectador do Opinião Litoral. A partir de agora você acompanha a edição de hoje em que a gente tem o prazer, a honra de receber o deputado estadual eleito, Caio França, eleito pela terceira vez, por terceiro mandato. Participam como comentarista o Marcelo Pavão e a Camila Amorim. E o Marcelo Pavão está com cara de que está louco para perguntar alguma coisa para o Caio e nunca pôde perguntar. O que é, hein, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Infelizmente, Paulo, eu quero começar com uma nuvem negra no programa. Negra não, cinzenta, preta, mas horrível que pode ser. Deputado, hoje a gente acordou com um assunto absolutamente que revolta o estômago, revolta qualquer pessoa. Uma menina de 5 anos, uma indígena de 5 anos, numa aldeia de São Vicente, foi estuprada dentro da aldeia, deputado. O que pode ser feito numa situação dessa, deputado? Bom, Pavão, primeiro, já começar de forma muito triste, uma notícia horrenda como essa. Também fui pego de surpresa hoje logo cedo, a gente veio falando sobre esse assunto. É triste porque, primeiro, que ainda não tem ninguém ainda que foi preso e a gente sabe que numa aldeia também não se tem tantas pessoas, você não tem facilidade de acesso. Então, primeiro é investigar rigorosamente para poder ter a informação do canalha, do mau caráter que fez isso, para que ele possa ser duramente punido. E especialmente, imagina, eu tenho uma filha de 5 anos também. Sim. 5 anos. Você não tem nem o que falar a respeito de um tema como esse. Somente lamentar, eu vi que recentemente agora, acho que foi ontem ou anteontem, tentaram fazer com que o estupro de vulnerável, pedofilia, pudesse ser crime hediondo também aqui no Brasil. Foi derrotado. E foi derrotado. Então, uma triste notícia do Congresso Nacional. Espero que a gente consiga, nessa nova legislatura, poder aprovar sanções mais duras, especialmente para crimes tão horrendos como esse. Com relação à investigação, o deputado Caio França Com relação à investigação, eu vou acompanhar. acompanhar de perto. O primeiro Distrito Policial de São Vicente, que deve ser o responsável, porque a área ali da aldeia é uma área que compreende o primeiro distrito ainda de São Vicente. Eu vou cobrar muito para que o delegado titular possa nos dar uma resposta rápida a respeito desse tema, porque, sem dúvida, deixou todo mundo muito triste e extremamente preocupado com esse assunto que, infelizmente, tem virado um assunto que não é mais tão esporádico, né? É um assunto que tem sido corriqueiro e nós precisamos de uma investigação séria, rápida e, na sequência, de uma punição muito dura. E um apoio à família, apoio à menininha, à mãe. Completo. Imagina, uma aldeia, os indígenas, eles têm, assim, né, uma cultura totalmente diferente da nossa, então eles têm uma convivência ali, do ponto de vista de criança, que eles não usam os vestimentos e tal. Sim. Então é uma convivência quase que normal para eles ali, tá pelado e tal. Então eu imagino o clima que não deve estar e com certeza dá todo o apoio para essa família também, para os pais, para os irmãos. Mas lamentar demais esse incidente, infelizmente, em São Vicente, numa aldeia, né, indígena. Camila Amorim, boa tarde. O que você gostaria de perguntar para o Caio França para começar? Boa tarde a todos. Primeiro, lamentar, né, esse episódio, mas infelizmente, enquanto a gente tiver apoios velados a essas violências, principalmente contra crianças, adolescentes, a gente está combatendo o mal e tem gente apoiando o mal. Para mim, estupro, enfim, outros crimes nessa gravidade deveriam ser mais do que hediondos, deveriam ter penas mais pesadas do que a gente tem. Deputado, eu vejo que terceiro mandato, você é super novo, então você acompanhou bastante essas últimas mudanças que a gente teve no país, você vivenciou. O que a gente pode nunca mais esperar que venha da política, enfim, que a gente tem visto, né, tem assistido e está todo mundo horrorizado? Então, ser um jovem deputado reeleito pela terceira vez, que a gente nunca vai ver o apoio do deputado na prática, no dia a dia?
Camila, eu estou muito preocupado com o cenário que a gente vai vivenciar para os próximos 4 anos, né? Um Congresso Nacional extremamente conservador em certa parte e que isso não é diferente na Assembleia Legislativa. Quando eu falo conservador, não apenas nos costumes, né? Eu tive recentemente um projeto de lei, por exemplo, que eu trato com muito carinho e que é de minha autoria, é o projeto de lei que inclui os medicamentos da cannabis no SUS. E na semana passada, o Conselho Federal de Medicina, que foi o mesmo conselho que permitiu a utilização da hidroxicloroquina, da cloroquina durante o combate ao coronavírus, restringiu o uso da cannabis medicinal para apenas 2 patologias, sendo que já tem uma vertente muito ampla de leque de patologias que podem ser tratadas com a cannabis medicinal. Então, eu estou bastante preocupado aí, Camila, com o que está por vir, mas estou bastante confiante também que a gente vai estar lá na trincheira para poder defender a ciência, defender a vida, defender as instituições. Então, da minha parte, nunca vai faltar coerência nesses últimos 4 anos. Pensando aqui do ponto de vista regional, eu fui o único deputado estadual que votei contra o aumento de impostos do Dória, que votei contra a retirada dos direitos dos servidores, que votei contra o fim da isenção de IPVA das pessoas com deficiência, que eu, inclusive, Paulo, consegui, através de uma ação judicial que eu ingressei pelo PSB, devolver para as pessoas em 2021 e o governador foi obrigado a pagar, restituir as pessoas que pagaram o IPVA. Então, da minha parte, Camila, você pode esperar muita coerência, muito trabalho e energia para poder honrar as pessoas que me ajudaram nessa recondução para a Assembleia Legislativa. Agora, Caio, esse seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, a legislatura foi marcada por 2 casos que mancharam a imagem da Assembleia. Um deles, o do deputado Fernando Cury, que apalpou, assediou, molestou, importunou sexualmente a colega Isapena na frente das câmeras da Assembleia, e o outro de uma declaração pública do também deputado Arthur Duval sobre as mulheres, sobre as garotas na Ucrânia. Você convivia com os dois, você viveu o dia a dia da Assembleia. Você acha que esse mal pode estar eliminado pela raiz, com a punição, uma branda para o Fernando Cury e outra mais rigorosa para o Arthur Duval? Olha, eu penso que, sem dúvida, vão ter que refletir muitas vezes antes de tomar uma atitude como a que fizeram. Então, é claro que a gente não pode prever o que está na cabeça dos 94 parlamentares que foram eleitos. Alguns eu não conheço, mas eu espero que cenas daquele tipo não se repitam nem na Assembleia, nem no cotidiano nosso comum, né? Porque, infelizmente, acaba que as pessoas normalizam algumas coisas e da nossa parte não. Nós temos que lutar contra isso. Transporte público, quantas mulheres que não convivem ali com os homens que acabam querendo encostar nas mulheres no transporte público e tal, o que é lamentável e asqueroso, né? Então, eu espero que a Assembleia possa não ter esse tipo de ação, mas que também daqui para frente fique muito claro que qualquer tentativa, a punição tem que ser a mais dura possível, inclusive a ponto de cassar o mandato, como aconteceu com o Arthur Duval, que teve mais de 500 mil votos na eleição. Não que isso sirva de diminuir a gravidade, mas é importante lembrar também que o vereador, se eu não me engano, Gabriel, lá do Rio de Janeiro, que também... E o Jairinho também, né? Jairinho. Então, assim, nós tivemos casos de pessoas que, de forma meteórica, apareceram na política, foram muito bem votados e acabaram que, ao longo do mandato, tiveram atitudes grotescas como essa. Espero que a gente não conviva com isso ao longo do tempo. Você lembrou de 2, mas nós tivemos cenas também bem lamentáveis, não sei se você lembra, mas também foi durante esse mandato que o deputado Frederico Dávila, da tribuna da Assembleia, chamou o bispo de pedófilo, a CNBB de câncer do Brasil e o Papa de que vagabundo. Tem que extirpar o Papa vagabundo, Papa Francisco. Assim, realmente nós estamos num nível de intolerância que não tem cabimento, né? Então, essa punição, por exemplo, não rolou. Eu votei todas as vezes, mas não teve quórum para poder punir o Frederico Dávila. Caio, eu não vou te perguntar
sua posição em relação ao segundo turno por questões óbvias, né? O PSB está tanto na disputa federal quanto estadual. Professora Lúcia França, sua mãe, é a candidata a vice-governadora. Mas eu quero lhe perguntar, projetando para um futuro, 3 afirmações do candidato Tarcísio, que ele não está colocando em dúvida, ele está falando: eleito, irei fazer. Acabar com a Secretaria de Segurança Pública, acabar com as câmeras nos PMs e privatizar a Sabesp. Eu queria perguntar para o deputado Caio França quais as consequências dessas 3 afirmações que, se eleito, o candidato Tarcísio de Freitas colocará em prática. Eu ainda incluiria a privatização, que é um projeto do próprio Tarcísio, da autoridade portuária de Santos. Vamos lá. Então, por partes, mas todas elas vão estar num campo e eu vou estar no outro, né? Então, no caso da segurança pública, o modelo que ele defende é o modelo que existe hoje no Rio de Janeiro, que é um modelo que, com muito respeito ao Rio de Janeiro, que é um estado maravilhoso do ponto de vista geográfico e com essas belezas naturais, mas para a segurança pública não é um modelo que foi exitoso, nem que tem sido exitoso. Então, acho que é um retrocesso. Com relação às câmeras de monitoramento, eu entendo que elas também têm números que comprovam que elas têm sido importantes para a vida das pessoas, dos cidadãos e também dos próprios policiais, que podem ter com isso uma tranquilidade maior na questão de como é que eles também são tratados pelas pessoas, se não tem pessoas cometendo também crimes contra os próprios policiais. Então, eu entendo que é uma evolução que teve muita dúvida no início, mas que ao longo do tempo foi comprovadamente se demonstrando eficaz, especialmente para os batalhões que são mais de linha de frente. Você pode aí discutir a questão dos policiais que estão no dia a dia fazendo pequenas abordagens e tal, mas eu acho que assim, foi uma evolução que nós não podemos retroceder em relação a isso. A Sabesp, eu tenho muita preocupação, porque eu acho que vai ser uma das prioridades, caso o Tarcísio vença a eleição, dele poder tentar privatizar. Primeiro que a água é um bem essencial, e na minha concepção, bem essencial, o poder público tem que acompanhar e tem que estar na linha de frente. O que não significa que a Sabesp não possa ter diversas ações que são terceirizadas. Hoje já acontece isso. Quantos funcionários da Sabesp que fazem manutenção de vias e tal, que já são terceirizados? Então, esse papo de que, a privatização, basta você ver, praticamente todas as obras da Sabesp são feitas de forma terceirizada. A Sabesp é uma companhia de capital aberto, você pode inclusive investir nela e tal. Nós aprovamos lá atrás, na época do Geraldo Alckmin, uma super legislação moderna que permite que o Estado continue com o controle, mas que os acionistas possam avançar nos recursos investidos lá. Então, eu me preocupo muito com isso, porque, além de tudo, até o momento, tudo que foi feito foi custeado com recurso público. E a água, a gente tem, por exemplo, na Sabesp, tarifas sociais. Será que nós continuaríamos com isso, caso isso seja 100% privatizado? Você sabe como é que funciona. Com a luz, por exemplo, se você deixou de pagar um dia a conta, o pessoal vai lá e corta. Vai ficar sem água também nas periferias? Um dia com exagero, né? 15 dias. Sei lá, mas assim, corta, não tem conversa, né? A CPFL, seja lá qual for. E a energia elétrica é essencial, né? Então, mas a água é ainda mais. Fica um dia pra gente ver sem água em casa, pra você ver o caos que não é. Então, eu sou contra e nós vamos trabalhar muito para não permitir que esse projeto, caso vá para a Assembleia, aconteça. No caso da autoridade portuária, eu também entendo que os terminais já são privados, basicamente boa parte dos serviços que lá existem são privados. Agora, a autoridade portuária, na minha concepção, tem que ser pública também. E mais do que isso, o projeto que está aí não tem a concordância dos prefeitos da região, né, das principais autoridades regionais. Eles não foram chamados para discutir. Não tem discussão. E veja só, Paulo, eu acho que um governo que, independente do resultado final, do dia 30, mas você teve 4 anos para poder fazer o processo como um todo. Você vai fazer no ano da eleição, no mês seguinte da eleição. É claro que a eleição em si vai dar o tom. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, acho que isso tem uma tendência de poder ter continuidade. Caso o presidente Lula vença a eleição, ele já deixou bem claro que esse processo não vai avançar do jeito que está.
Porque nós precisamos garantir, preservando o trabalhador portuário, que aqui na região é muito importante, preservando também a importância da participação dos municípios, que não está previsto nessa legislação. Então, eu me preocupo muito com esses projetos. É claro que nesse caso da autoridade portuária é uma legislação federal, então talvez nem passe pela Assembleia Legislativa, mas é importante marcar minha posição aqui também contrário à privatização da autoridade portuária, lembrando que os terminais já são privados. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, participam como comentaristas Marcelo Pavão, Camila Amorim. A gente tem o prazer de receber o deputado estadual eleito para o 3º mandato, Caio França. Camila, o que você quer saber do Caio França? Sua segunda pergunta para ele. Eu estava ouvindo o que o deputado estava falando e eu acho que a gente falta tudo, né? Não é só, a gente não pensa só na questão de água. Eu acho que hoje a gente não tem, falta tudo para nós. Nós pagamos, elegemos e na hora a gente não tem nada. Eu queria saber se aqui, a gente no estado de São Paulo, tem assim alguma proposta já no bolso, tem alguma coisa já do deputado, justamente para que a gente, de alguma maneira, tente endurecer um pouco essas propostas mirabolantes que a gente vê, essas soluções do dia para a noite, farei isso e o dinheiro vem da onde? Assim, pelo menos aqui na minha casa não cai dinheiro do céu, eu não sei se anda caindo em algum lugar. E assim, de fato, mais uma vez, o que a gente pode esperar do deputado em relação a essas faltas? Igual, vai cortar água? Vai cortar luz? De repente, a gente já não tem o básico do básico. Vamos ficar mais sem um básico? Então, Camila, eu penso que aqui para a região a gente tem algumas prioridades do momento, né? Eu, por exemplo, do ponto de vista regional, mobilidade urbana é um tema prioritário. Nós temos uma pauta que é muito relevante, que é a continuação da extensão do VLT, que é um modal que deu certo, mas que ele está muito restrito hoje a uma parte de São Vicente chegando a Santos, sendo que a segunda fase está ligando Conselheiro ao Valongo. Nós temos que fazer com que o VLT chegue na área continental de São Vicente, independente do término da obra da segunda fase. Então, a nossa defesa é para que esse orçamento que nós vamos votar na Assembleia ainda esse ano, para o próximo governador, possa fazer a previsão do início de obra já no próximo ano dessa fase, ligando Barreiros até Samaritá. Outras prioridades que eu considero importantes, saúde pública. Né? Na saúde pública, nós temos aqui uma concentração muito grande de serviços aqui no centro da cidade e nós temos dificuldade nas pontas da região. Então, ampliação dos leitos da região nos seus extremos. E aqui nessa pauta de saúde, tem a criação de 2 unidades AMES, que são muito importantes e que está previsto no plano de governo do governador Haddad, que eu apoio, que é a criação do AME do Guarujá e de Cubatão, que são 2 cidades que tiveram lutas, mas que nós não conseguimos viabilizar ainda. Então, é um equipamento muito bom e que ajudaria muito as demais cidades. Especificamente ali em São Vicente, que é uma cidade com muitas pessoas que dependem do SUS, a gente tem uma mudança do hospital. Então, o governo do estado tem que, na minha concepção, ajudar no custeio do novo Hospital do Vicentino e dar uma solução para o antigo Hospital Municipal CREI, que vai ser um novo pronto-socorro, então, ajudar no custeio desse equipamento. No restante, eu tenho pautas que são do mandato, por exemplo, que não são só da Baixada. Vou dar um exemplo aqui que eu considero muito relevante também. Eu aprovei um projeto, Paulo, na Assembleia, dando transparência na Central de Regulação de Vagas da Saúde, na CROSS, onde o cidadão, através do seu cartão SUS, poderia entrar no site e verificar o seu posicionamento para fazer aquele exame ou aquela cirurgia. Aprovei na Assembleia, que não é fácil, o governador Dória vetou esse projeto, lamentavelmente. No mesmo dia que ele vetou, só para fazer aqui uma brincadeira triste, ele sancionou o Dia do Samurai. No mesmo dia que ele vetou a transparência na CROSS, ele sancionou o Dia do Samurai. E agora eu estou trabalhando para derrubar o veto dele na Assembleia Legislativa e acho que posso conseguir porque é um tema que reúne, sim, deputados de todos os espectros políticos, né? Todo mundo é a favor de ter transparência na regulação da CROSS.
Afinal, é um sistema que tem que servir as pessoas e que as pessoas pouco sabem quem regula, quem faz, quem deixa de fazer, onde faz. Então, se você puder, pelo menos num site, ter isso de forma transparente, isso vai facilitar para todo mundo e pelo menos as pessoas vão saber qual é o momento dele para poder fazer aquele determinado cirurgia. E não precisam ficar, às vezes, até de forma desesperada, e eu entendo, marcando, chamando um vereador, um deputado, um prefeito ou algum jornalista, eu preciso que você me ajude aqui e tal. Assim, ninguém precisa conhecer ninguém para ter acesso a tal hospital, a tal vaga. Então, esse projeto é um projeto que eu pretendo me dedicar bastante também, ainda esse ano. Ainda hoje, no G1, tem uma reportagem sobre um idoso com fratura de fêmur, esperando e sem a definição de quando é a cirurgia dele. Agora, Caio, a deputada estadual eleita, junto com você, Solange Freitas, ela disse aqui, depois da eleição, que quando ela era jornalista, ela não entendia aquela frase de que acabou uma eleição, começou a outra. Mas que agora que ela disputou duas, ela entende que acabou uma eleição, começa a outra. Acabou, dia 2 de outubro, a eleição do primeiro turno, praticamente encerrou a eleição, encerrou para deputado estadual, federal, senador, governador, alguns definiram no primeiro turno, outros não, presidência tem segundo turno. Já começou a sucessão em São Vicente. Você vem de 3 vitórias, 2014, 2018, 2022. Você disputou a Prefeitura de São Vicente em 2012, quando, depois de um mandato de vereador. Faz 10 anos já, embora você seja bastante novo. A eleição para prefeito de São Vicente em 2024 já começou? Como você falou, né, Paulo? É claro que os grupos políticos se movimentam em todas as eleições, então você se aproxima, se distancia, então é natural que tenha isso. Eu sempre cumpri os meus mandatos, então eu pretendo também cumprir esse mandato, portanto não pretendo disputar a eleição na Prefeitura de São Vicente em 24, o que não significa que nós não vamos mostrar as nossas caras, participar ativamente, com os nossos candidatos, Você está falando ajudando. isso em primeira mão ou já falou isso? Eu já falei isso, eu dei uma entrevista recente num grande jornal de circulação aqui, que eu também falei, e assim, mais do que falar, né, Paulo, as minhas atitudes demonstram isso. Eu fui vereador, cumpri os 4 anos de mandato. Fui eleito deputado, cumpri os 4 anos. Fui reeleito deputado, cumpri os 4 anos. E estou aqui no meu 3º mandato como deputado. Então, acho inclusive que é uma mudança que o Congresso Nacional deve se debruçar para que quem for disputar a eleição, quem quiser abandonar o mandato, para que tiver em cargo proporcional, também perca o mandato, assim como os prefeitos perdem. Quer arriscar para outro mandato? Então abre mão do mandato. Ou então faz as coincidências das eleições, porque eu não concordo com você ficar pulando de galho em galho sem ter uma grande motivação a cada eleição. Então, mais do que eu falar que não vou disputar, as minhas atitudes falam mais do que as minhas falas aqui. Então, não pretendo disputar a eleição da Prefeitura de São Vicente nessa eleição, mas concordo que não só em São Vicente, né, Paulo? Em todas as cidades. Aqui em Santos não é diferente, no Guarujá não é diferente, em qualquer lugar. A eleição acaba sendo isso. Os grupos se movimentam conforme aqueles que foram eleitos, quem perdeu, faz análise do por que perdeu o voto, por que aumentou o voto, mas conseguiu se reeleger, quem ajudou quem na eleição. Então, são movimentos no tabuleiro da política. É claro que tem muito tempo ainda pela frente. A eleição nacional e para governador também podem potencializar eventuais candidatos ou atrapalhar eventuais candidatos em 24. Então, eu concordo. Mas isso não é só para São Vicente, né? Isso é para todas as cidades, praticamente. Deputado, a gente, voltando na pauta da saúde, principalmente na questão do seu projeto, né, para esse 3º mandato, que é essa legalização medicinal do uso da cannabis. Inúmeros artigos, inúmeros estudos já foram feitos, depoimentos de pais, depoimentos de familiares, as próprias crianças que foram tratadas, pessoas que têm epilepsia, que têm graves problemas motores, com o uso medicinal da cannabis tiveram uma qualidade de vida resgatada. Assim, com todos esses estudos científicos, pesquisas, resultados práticos, como explicar a rejeição
ao uso medicinal de algo que comprovadamente faz bem, principalmente às crianças? Realmente é difícil de explicar, viu, Pavão? Agora estamos ingressando na justiça, inclusive, contra essa decisão do Conselho Federal de Medicina, porque os medicamentos já são autorizados pela Anvisa e fere também, inclusive, a liberdade dos médicos em prescrever um medicamento que está autorizado e que tem tido bons resultados em diversas patologias, então nós estamos indo para o judiciário. Mas, infelizmente, eu não posso deixar de falar que eu acho que tem um pouco de contaminação de espectros políticos, né? O mesmo Conselho Federal de Medicina que rejeita a ampliação do uso da cannabis medicinal foi o Conselho Federal de Medicina que tinha autorizado lá atrás o uso da cloroquina em casos de pessoas que estavam com coronavírus. Então, sem dúvida, o presidente da República, por exemplo, que exerce forte pressão através dos órgãos reguladores nos conselhos federais, também tem a sua parcela de culpa. O Congresso Nacional já disse, o presidente Arthur Lira, que é umbilicalmente ligado ao presidente da República, disse que não passa, durante a presença dele, nenhum projeto que tiver o termo cannabis medicinal. E nós temos que conviver, porque o presidente tem a pauta na mão dele e pauta o que ele bem entender. Então eu tenho aqui na Assembleia uma chance de poder virar esse jogo, mostrar que São Paulo está na vanguarda desse assunto e espero poder aprovar. Mas preciso dizer também, eu quase aprovei ele antes da eleição. E eu vou trabalhar muito para conseguir aprovar ainda esse mandato. Não é para o próximo, é para esse mandato ainda que eu estou trabalhando. Eu não aprovei porque a gente conseguiu encerrar a discussão no plenário. Na hora da votação, a deputada Janaína Pascoal, que também é uma pessoa esclarecida, advogada, que conhece, pediu verificação de votação porque entendeu que tem preocupação que esses medicamentos as pessoas possam utilizá-la em grande escala e as pessoas fiquem viciadas. Assim, com todo respeito, o meu projeto, além de garantir os medicamentos no SUS, ele também faz previsão de que as pessoas têm que ter prescrição médica, tem que ter acompanhamento médico, não é em qualquer postinho que você vai poder pegar esse medicamento, é na farmácia de alto custo do Estado. Agora, se a gente ficar também pautado por pessoas que são ultraconservadores e que não aceitam que a ciência tem que estar acima, às vezes, das opiniões sem fundamento das pessoas, nós temos que também fazer com que o Estado possa reconhecer isso. E eu disse no outro dia, eu falei assim, se não for pela minha lei, se não for pela lei de outra pessoa, não vai ter uma lei que restringe uma mãe a usar um medicamento para o filho dela, que faz bem para o filho dela, que está tendo 40 convulsões, e se você pingar um óleo de cannabis, você não tem mais convulsão. Eu tenho uma filha, se minha filha tiver com esse problema, eu vou atrás desse medicamento, e se esse medicamento fizer bem para ela. E quem é que segura uma mãe ou um pai a fazer isso? Não vão segurar, então... Muitas decisões judiciais, inclusive, autorizaram a importação desse medicamento, né? Tem decisão judicial já, Paulo, que inclusive faz previsão do plantio, que esse é um avanço na legislação também. Eu não coloquei isso no meu projeto, primeiro porque não é competência da Assembleia, mas defendo também o plantio, não pelas pessoas físicas nesse momento, mas pelo menos pelo poder público. Porque o Butantan não pode fazer o plantio, colher e fazer o óleo do canabidiol? Nós vamos ter que pagar 3, 4 vezes mais para vir um medicamento de fora? Mas para não criar polêmica, eu nem coloquei isso no projeto. Meu projeto basicamente é a inclusão dos medicamentos à base da cannabis no SUS. Se os medicamentos só podem ser hoje importados, então o Estado de São Paulo que importe esse medicamento e forneça na farmácia de alto custo para uma mãe que não tem condição de pagar R$2.000 por mês, que é a grande maioria das pessoas. O canabidiol é um princípio ativo, como substâncias derivadas do ópio são princípios ativos com uso consagrado, né? Uma coisa completamente absurda proibir o uso de um princípio ativo que pode beneficiar dezenas, centenas, milhares de pacientes, na verdade milhões de pacientes. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta,
Marcelo Pavão e Camila Amorim comentam, analisam, perguntam, entrevistam, e o Caio França, deputado estadual eleito para o 3º mandato nessas eleições, a gente recebe aqui no estúdio da TV Cultura Litoral. Camila Amorim. Eu estava aqui pensando, a gente tem tanto problema na saúde, né? Não é só questão da cannabis. Eu vi um movimento muito grande agora nas redes sociais em relação ao Dia do Médico, em relação à doença da obesidade, que a gente sabe que é uma doença, que não é as pessoas não têm um aumento de peso porque querem é tratado como uma doença, é uma doença. O SUS, em relação a isso, a gente não tem muita eficácia, não tem muito tratamento no SUS, né? Eles tratam a consequência e não a causa. O deputado tem algum plano, alguma ideia? Eu estou cheia de perguntas do que a gente pode esperar. A gente tem algum plano para essas outras doenças, que são doenças recentes, também a gente pode esperar alguma coisa do deputado em relação a essas doenças, vamos dizer, novas? A obesidade hoje é considerada uma epidemia, né? Assim, Camila, eu acho que a gente tem um problema sério na saúde, que a obesidade não é tão diferente de outras, que a pandemia também acabou potencializando tudo isso, que as pessoas ficaram mais em casa, tinham mais preocupação em ir para as ruas, para academia, para quem gosta de atividade física. Nós estamos numa região aqui que ela tem essa vocação, né, de atividades físicas, pela praia e tudo mais. Então, com certeza a gente precisa fazer de cara um mega multirão aqui. A gente tem no Guilherme Álvaro hoje, aqui na região, por exemplo, já estamos fazendo cirurgias bariátricas, o que é um avanço. Agora, a quantidade é muito pequena perto da demanda que tem, então nós precisamos ampliar isso. Agora, mais do que isso, é o que você falou, que nós possamos tratar a causa, né? Então, a questão da qualidade de vida, das pessoas poderem praticar atividades físicas, de terem acompanhamentos médicos para quem tem, por exemplo, diabetes, para quem tem algum grau de alguma outra doença que pode se potencializar. E para isso, acho que a expansão de programas que já são consagrados, por exemplo, como o programa Saúde da Família, onde as pessoas vão até a casa das pessoas, especialmente nas periferias, para poder acompanhar o paciente, onde os enfermeiros e médicos, eles têm contato quase que semanal com o seu paciente. Então, eu penso que a gente tem que, claro, com as doenças que a gente tem estão represadas, porque foi tudo focado no Covid, nós temos que fazer, a partir de 23, um mega mutirão de várias cirurgias, inclusive as bariátricas que ficaram travadas. Mas uma outra doença que está muito em alta e que a pandemia também potencializou, a depressão, né, Paulo? Quantas pessoas que, ainda que conseguiram passar do ponto de vista de saúde física da Covid, mas tiveram problemas aí de emocionais, perderam seus empregos e em decorrência disso acabaram ficando depressivas, em casa também, às vezes separaram. Quantos casais que acabaram não tendo problema durante a pandemia também, aquele convívio diário, enfim. Então, não são poucos os problemas que nós vamos ter pela frente. O próximo ano, sem dúvida, eu acho que o poder público vai ser ainda mais exigido por tudo que ficou represado ao longo desse tempo. Caio, recentemente foi apresentado em Santos um projeto relativo à DIC da Vila Gilda, do fim da cidade das palafitas, né? O seu partido, o PSB, faz parte da coligação que governa Santos e hoje o secretário Marcos Libório, do Meio Ambiente, está fazendo diversas pautas. A pergunta é: há algum risco? Primeiro, essa obra vai ter continuidade, seja quem vier para o governo, ou há algum risco dessa pauta ser travada, da revitalização ali da maior favela de palafitas da América Latina, praticamente uma Santos que vive em cima de uma água podre ali? Há algum risco dessa pauta ser interditada dependendo da decisão das urnas? Olha, eu não sei qual é o financiamento dessa obra, mas o que eu posso garantir é que os governos, os candidatos que eu apoio, são candidatos que têm na habitação temas como prioritários. Eu tive com o Haddad no DIC da Vila Gilda, na Vila Telma, para poder mostrar para ele a complexidade que tem, porque ele está acostumado com a capital,
que tem densidade populacional, mas não em cima d'água, como você falou, em braços de mar. E ele ficou bastante espantado com o que viu. Então, da nossa parte, não faltará investimentos na área da habitação. No período do presidente Lula, foi onde mais também se construiu unidades habitacionais. O Minha Casa Minha Vida é um programa exitoso. Então, eu não sei qual que é o financiamento, mas posso garantir que não faltará disposição para poder ajudar nesse problema sério que nós temos das palafitas. São Vicente não fica longe também, né, Pavão? Nós temos no México 70, por exemplo, um problema sério de palafita ainda. Já encostando ali no dique da Vila Gilda, na Vila Telma, por exemplo, tem Sambaiatuba, Pissarro, que são favelas também que muitas das pessoas vivem em condições precárias, em cima de palafitas, e que isso não tem... É desumano você ter que usar, por exemplo, o banheiro para você poder ter uma condição de dormir em algum lugar decente. Então, com certeza, a habitação é um tema que hoje o Estado investe 1% do ICMS, acho que merece ter um investimento maior em habitação. E se tem uma região que merece um investimento maciço em habitação, é a nossa, porque, além de tudo, nós temos uma dificuldade de construção, dificuldade de terrenos que são argilosos e por isso demandam uma construção mais cara. Então, a Baixada Santista, na minha concepção, é a região que deve ser privilegiada no que diz respeito à habitação. Caio, você, apesar de bastante jovem na idade, é um veterano de 5 eleições. E principalmente você respira política em casa desde que nasceu, né? Porque o seu pai teve vários mandatos, até hoje é um dos políticos mais importantes do país. Em relação ao clima político do país, qual é a visão que você tem com toda essa experiência? Porque muita gente está decepcionada, aborrecida com a radicalização, com o avanço de argumentos extremos, de ofensas. Por outro lado, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente vive nesse 2022 a primavera da democracia brasileira. Nunca se discutiu tanta política, nunca tantos jovens se interessaram, se inscreveram para votar, nunca tantos idosos foram votar também, mobilizados. A gente viu um deputado federal de 26 anos se eleger em Minas, Nicolas Ferreira, campeão de votos, mas viu em São Paulo um octogenário, vai ser seu colega Suplicy na Assembleia, o Suplicy, veterano da renda mínima, né? Então, eu vejo uma primavera onde muita gente vê nuvens cinzentas. Você está no meio, como é que é a sua visão da política hoje? Se eu pudesse separar isso, assim, com certeza a participação de jovens é algo que me chama atenção e que me estimula a poder dar sequência àquilo que eu penso na política. O que eu me preocupo é com a falta de conteúdo do debate presidencial. Acho que esse é um tema principal. Porque você pega que aqui em São Paulo, Haddad e Tarcísio de Freitas têm feito debates que são mais republicanos, têm mais conteúdo. O debate presidencial, ele é feito de assuntos aleatórios, completamente sem sentido. Se o Lula vai fechar a igreja, que o Bolsonaro é pedófilo. Eu estou apoiando o presidente Lula, estou confiante na vitória do presidente Lula. Agora, eu não acho que a disputa presidencial tem sido uma disputa que nos estimule a acompanhar. O último debate foi isso, assim, começou de um jeito até mais ponderado e com diferenças de mundo que são reais, porque existem também. A polarização por si só não é uma palavra que tem que ser execrada. A polarização existe em vários lugares do mundo. Nas últimas eleições mostraram isso na América, em outros lugares, inclusive, na Europa. Um dos motivos da minha visão é justamente esse. Embora a gente não tenha uma polarização, bipartidarismo formal, como é no Reino Unido, como é nos Estados Unidos e muitas democracias, a gente consolidou um bloco conservador e um bloco progressista, meio a brasileira, do nosso jeito, né? Do nosso jeito, mas foi indo. Então, esse não é o grande problema. Na minha concepção, o grande problema é o conteúdo das eleições. E eu não sei se isso também é porque é a primeira eleição, talvez mais assintosa com a participação popular, e aí ao invés de falar sobre projetos sobre economia, geração de emprego, como vai fazer para isso, para aquilo,
a gente está discutindo isso, se vai fechar a igreja, se não vai fechar a igreja, se o outro é pedófilo ou não é pedófilo, se vai ter um banheiro no shopping a mais para as pessoas poderem usar ou não vai ter. O que o presidente da República... tanta coisa para você poder pensar, mas infelizmente é esse grau de discussão que a gente está vivendo. Eu espero que nos próximos 10 dias, que é o que falta para a eleição presidencial, a gente possa sobreviver e espero que o próximo presidente tenha a grandeza e a maturidade de entender que, passada a eleição, não somos mais lulistas ou bolsonaristas, né? Brasileiros, e o presidente tem que governar para todos. Eu espero que o próximo presidente tenha essa grandeza de compreensão de nação. Mas realmente o clima de agressividade dos grupos me preocupa demais. Deputado Paulo, eu queria pedir licença para quebrar o protocolo, a gente está no final do programa, mas eu preciso fazer essa declaração. Eu estou ainda, conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região, sou um advogado trabalhista e há um projeto grande de se levar conhecimento de direitos e a importância de recolher INSS, ter carteira assinada, de falar direitos. Já durante a campanha, nós procuramos, a entidade procurou o deputado Caio França, ele nos recebeu no seu escritório político aqui em São Vicente. E eu me sinto no dever de fazer essa declaração porque o deputado disponibilizou assessoria para nos ajudar, informação, contatos na Assembleia, nos recebeu de uma forma perfeita. E por que eu estou falando isso? Porque durante toda a conversa, nem antes, nem durante, nem depois, ele pediu apoio, voto ou conto com vocês nessa eleição. Então, assim, eu me sinto no dever de falar de uma liderança jovem na política regional que atende às ansiedades de utilidade pública, de levar a trabalhadores menos esclarecidos informação. Ele deu o caminho das pedras e não pediu apoio às vésperas das eleições. Então, eu preciso fazer esse depoimento, porque assim, eu como cidadão vejo que a gente precisa de políticos realmente interessados em fazer a boa política. Então, peço licença do protocolo para agradecer ao deputado pela atenção com essas pautas públicas e extremamente necessárias. Obrigado, Pavão. Meu colega advogado, então, também por isso apesar de que hoje no programa você pareceu mais médico que advogado, né? Então, acho que é da família. Meu avô era pediatra, meu tio é médico e eu acabei enveredando aí pelo lado do direito. Mas agradeço as palavras do Pavão aqui. Acho que assim, né, a gente costuma, claro que quem está na política, o voto é a consequência do mandato, mas a conquista do voto, na minha percepção, ela não é na força, né? Você conquista a pessoa no dia a dia, nos teus trejeitos, na tua postura. Então, eu agradeço aqui as palavras e sigo à disposição, não só da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, mas de outras também que possam querer ajudar na formalização de trabalhadores ou mesmo na formação e capacitação de jovens aqui para o mercado de trabalho. Tem várias entidades que a gente ajuda, inclusive com emendas. Uma parte das minhas emendas eu destino para o terceiro setor. Sou coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Adoção aqui no estado de São Paulo, que é um tema que eu também me dedico bastante. Então, fico muito feliz com as palavras aqui e sigo à disposição, Paulo. Caio França, obrigado pela participação aqui. Boa sorte aí na continuidade da carreira e no próximo mandato. Eu agradeço aqui a oportunidade e, mais uma vez, agradeço as pessoas que me confiaram nesse terceiro mandato e o meu compromisso maior de trabalhar muito, com muita energia e sendo sempre coerente com o que eu acredito. Nós agradecemos também as participações do Marcelo Pavão e da Camila Amorim como comentaristas, o pessoal da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h20, horário provisório, depois do horário eleitoral gratuito, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece.